Brasil vive um momento de desaceleração financeira, ou seja, de crise econômica. A inflação voltou a subir, vagas de emprego foram fechadas, investimentos federais foram cortados. Entenda mais sobre a crise econômica no Conexões de hoje. Olá! O programa de hoje vai tratar de uns assuntos mais comentados dos últimos meses, a crise econômica no Brasil. E para falar sobre isso, vamos conversar com dois economistas. José Luiz Miranda, muito obrigada pela presença. Prazer é meu. José Luiz, que também é professor universitário, e vamos conversar com o economista Adriano Paranaíba, que é professor do IFG. Olá, Adriano, muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Bom, para começar esse assunto, a gente ouve muito falar sobre crise econômica em todos os veículos de comunicação, o tempo todo, novas notícias sobre o assunto, mas às vezes as pessoas não entendem como o Brasil chegou a esse estado. O que motivou essa crise econômica e também existe alguma relação entre a crise econômica vivida pelo Brasil e as outras crises econômicas, como por exemplo da Grécia, a crise econômica enfrentada pelos Estados Unidos há alguns anos atrás? Adriano, gostaria que você começasse. Sim, nós temos que fazer uma seguinte leitura, olhando para um amplo espectro para poder identificar o que aconteceu com o Brasil. Nós tivemos sim um momento de crise financeira internacional, onde os Estados Unidos e a União Europeia, principalmente a Grécia ali, outros países puxaram a questão do crédito. E o grande problema foi que no momento em que esses países entraram em crise, o Brasil teve um momento de crescer, uma grande oportunidade de crescer. Mas era um momento de crescer fazendo crescimento sólido, através de uma série de reformas. O que aconteceu foi que, infelizmente, o governo escolheu o caminho fácil, que foi expansão de crédito artificial. O que significa isso? Você abaixa a taxa de juros, faz uma emissão de dinheiro muito grande e lança no mercado através de redução de taxa de juros, a facilidade de crédito, casa própria, um monte de sinais que foi dado no mercado. E você fez com que tanto o lado da oferta quanto da demanda tivesse um crescimento muito grande por essa demanda de crédito. E fez com que houvesse uma expansão muito grande da economia, porém de forma artificial. Foi só esse crédito acabar, as taxas de juros começarem a subir, que tudo isso foi por terra. Bom, José Luiz, a gente ouvia o governo anterior dizer que tinha passado bem pela crise econômica internacional, que não havia sofrido tanto com a crise econômica, até teve aquela história da marolinha, então foi diferente o cenário, né? Sim, bem diferente. E endossando até as palavras do Adriano, na verdade, o que hoje se chama crise, ele é resultado de um processo, alguma coisa que já vem sendo construída gradativamente. Principalmente quando nós pegamos um período que se inicia a partir dos anos 2002, 2003, em que o Brasil realmente teve um volume de recursos muito grande entrando no país, por conta de que o mercado internacional estava comprador e o Brasil estava exportando muito, principalmente commodities, soja e minério de ferro. Isso propiciou uma entrada muito grande de recursos no Brasil, tá? Agora, isso aí significaria o seguinte: a partir do momento que eu tenho uma entrada de recurso, eu tenho que procurar usar esse volume de dinheiro de forma mais significativa e de forma mais racional. E o governo optou por adotar medidas populistas, que é a facilitação do crédito, é o estímulo à construção civil sem, na verdade, você ter condições de sustentação para isso. E, logicamente, quando esse dinheiro começa a acabar, que ele começa a acabar principalmente no mercado internacional com a crise de 2008, então aí você há uma inversão, quer dizer, o mundo que era comprador deixou de ser menos comprador. E com isso aí entrou menos receita para o país. E, consequentemente, como você não fez a arrumação da casa, que são as reformas estruturais, aí quando o dinheiro acaba, aí nós entramos então numa crise que é essa que nós estamos vivenciando hoje. E para os setores produtivos do país? Recentemente, há notícias dessa crise ter atingido o agronegócio, as indústrias, principalmente indústrias automobilísticas, o setor imobiliário. Como é que esses diferentes setores produtivos têm sido atingidos, Adriano? Na verdade, esses setores, eles foram os principais responsáveis por uma série de problemas que nós estamos vivendo hoje. O governo, essa necessidade de aquecer demanda, o governo acreditou que a gente poderia crescer o Brasil não fazendo reformas e melhorando logística, e melhorando uma série de estruturas que nós precisávamos melhorar. O governo, através da sua equipe econômica, acreditou que era só aumentar consumo que o Brasil crescia o PIB.
Então, facilitou uma série de benesses para o setor automobilístico. E o que o setor automobilístico tem como imagem? Como ele enxerga essas medidas, fala o seguinte, olha, tá bom, vamos fazer expansão, vamos expandir pátios. Uma série de indústrias vieram para o Brasil por causa de um cenário favorável para aquele setor. À medida que esse modelo entra em colapso, todo o investimento que foi feito, todos os pátios se perdem. Né? Hoje a gente está vendo aí uma série de demissões no setor automobilístico, que quem causou essas demissões foi o próprio governo, quando incentivou de forma, eu gosto de usar a palavra artificial, né? Ele não criou bases para aquele setor crescer, ele só criou facilidades fiscais para que eles pudessem investir mais. A gente ouve falar desse dinheiro, na verdade não é um dinheiro real, né? Como é que é isso? Como a gente viu da bolha econômica nos Estados Unidos, como que funciona essa questão desse dinheiro especulativo para um nosso telespectador que às vezes não tem conhecimento de economia? A gente falar desse assunto é um assunto assim bem mais complexo, que a gente vai entrar num campo chamado derivativos. Então, derivativos, no contexto geral, é como se você criasse espuma. Quer dizer, alguma espuma que não tem consistência. Uma espuma de uma hora para outra ela pode se esvair. Então, a crise de 2008, o que aconteceu? O que aconteceu no mundo todo atingiu também em parte o Brasil, mas com muita ênfase nos Estados Unidos, onde você teve a origem. Então, havia muita especulação financeira, quer dizer, então você tinha aplicação financeira em cima de aplicação financeira. E isso ia criando o quê? Uma espuma. Mas o que dá sustentação a isso é o real. É a pessoa que, por exemplo, está comprando, no caso, o imóvel dos Estados Unidos. É aquela pessoa que comprou o imóvel e tem condição de ir pagando o seu imóvel. E isso que vai dar sustentação aos derivativos. Agora, no momento em que você facilitou o crédito, de uma forma diferente do que aconteceu no Brasil, mas você facilitou o crédito nos Estados Unidos, e aí chegou um momento que a pessoa não teve condição de pagar, aquela pessoa do dia a dia, olha, não tem condição de pagar a minha prestação. Então, tudo aquilo que dava sustentação à especulação financeira veio abaixo. E se você imaginar que são milhões de operações, no momento que isso aconteceu de forma ampla, nessas milhões de operação, aí a crise se alastrou então, começou nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo todo. E gerando toda essa, aí nós chamamos de crise de liquidez. Então, o que vem essa crise de liquidez? Faltou dinheiro para todo mundo, quer dizer, aquela espuma, ela desapareceu e aí você tem que ter o lastro, que é o real. E aquele real não existia. Aí você gerou uma senhora crise, que é chamada crise de liquidez. Faltou dinheiro em circulação. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto da crise econômica no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo.